Aquele que afirma ser cético em relação a um conjunto específico de crenças é, na verdade, um verdadeiro crente em outro conjunto de crenças. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Este livro apologético que vai defender a fé cristã e que vai trazer argumentos aqui filosóficos, históricos, científicos. Ou seja, não é um livro que foi escrito de crente para crente. Você não precisa acreditar na Bíblia como um livro verdadeiro para entender os argumentos que ele traz aqui, porque ele vai trazer argumentos também de fora da Bíblia para testar a veracidade da Bíblia e para mostrar que, mediante as evidências que nós temos, é necessário ter muito mais fé. E eu gosto desse título porque ele faz uma brincadeira provocativa, né? Ele utiliza essa palavra fé nesse sentido de acreditar, né? Depositar a nossa crença em coisas que nós não temos comprovação. E aqui ele vai mostrar que é necessário ter mais fé para acreditar na inexistência de Deus do que para acreditar na existência de Deus, levando em conta as evidências que nós já temos disponíveis aqui para nós. Esse livro ele foi publicado em 2004, ele foi escrito por dois americanos, o Norman Geisler e o Frank Turek. O primeiro deles sendo doutor em filosofia e em teologia, e o segundo deles sendo doutor em apologética. Então são dois caras muito feras que conseguiram juntar aqui um arsenal de argumentos que podem ser muito úteis na hora da defesa da fé cristã. Se você, assim como eu, já passou pela fase universitária, você sabe que esse livro pode ser muito importante, ou se você está passando, como eu queria conhecer livros como esse, apologéticos, assim, bem práticos e com bastante argumentos lógicos, na época em que eu estava passando pela fase universitária, que é a fase que nós somos expostos à maior quantidade de ataques anticristãos, na verdade, que dizem ali, tentando provar a inexistência de Deus e colocar a crença em Deus como uma espécie de misticismo infundamentado. E esse livro, o que ele não tem é nada infundamentado. Na verdade, o que ele vai trazer são bastante argumentos lógicos. E esse livro eu achei ele, embora de fato tenha partes que mais científicas, com termos técnicos, mas a grosso modo eu achei ele um livro bem tranquilo para ser lido por absolutamente qualquer pessoa que tenha interesse no assunto. É bem interessante acompanhar a linha de raciocínio dos autores, porque ela é progressiva. Ela começa num lugar e vai nos levando até determinado ponto. Então, antes mesmo dos autores quererem provar pra gente a verdade sobre a Bíblia ou a verdade sobre Deus, eles dão alguns passos para trás e começam a nos mostrar a verdade sobre a verdade. Então eles entram numa questão filosófica se existe de fato uma verdade. E se isso parece para você algo um pouco raso ou até mesmo uma discussão óbvia, entenda uma coisa, na era da pós-modernidade reina o relativismo, né? Então, cada vez mais os intelectuais modernos tentam mostrar que não existe uma verdade absoluta, que tudo depende do ponto de vista, e desmantelar, né, esses argumentos relativistas é um passo importantíssimo que já vai derrubar ali de uma vez só diversos aspectos e diversos argumentos ateístas, né, que eles se apropriam muito desse relativismo para provar a inexistência de Deus. Então eles começam por aí. E para abordar essa questão filosófica sobre a verdade, nem é necessário criar argumentos assim muito engenhosos. Na verdade, a gente vai perceber aqui que com simples exercícios lógicos de lógica, a gente consegue desmantelar muitas mentiras. Por exemplo, se a gente parar para analisar a frase "não existe verdade absoluta", a gente percebe que essa frase ela é falsa em si mesma. Porque o que essa frase está comunicando, que é a inexistência de uma verdade, pode ser utilizado para falar que então essa frase não é verdadeira. Já que não existe verdade absoluta, como essa frase pode ser tida como verdadeira? Então, nesse universo dessa frase aqui, sequer essa frase pode ser provada e atestada por um simples exercício de lógica. A gente vai perceber que eles utilizam exercícios simples como esse para ir desmantelando vários argumentos. Outros argumentos que ele desmantela é que não tem como Deus existir e não existir ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que todas as crenças, inclusive o ateísmo, estão corretas, isso é outra frase que também não pode ser verdadeira, porque não tem como Deus existir e não existir ao mesmo tempo.
Do mesmo modo, se a gente parar para entrar nas religiões, e eu sei que esse é um terreno bastante polêmico, e eu gosto que os autores eles não têm medo de entrar em terrenos polêmicos, porque hoje em dia debates, mesmo que filosóficos, assim, de religião são tidos como intolerantes, mas aqui ele vai fazer algumas colocações muito lógicas. Não tem como, depois da minha morte, eu ir para o céu, ou eu ir para um purgatório, ou eu voltar reencarnado ao mesmo tempo. Necessariamente, uma dessas coisas não pode acontecer para que outra coisa aconteça. Então, quando a gente vê frases como todos os caminhos levam para o mesmo lugar, ou todas as religiões estão corretas, são outras frases que são falsas em si mesmas. A partir do momento que a gente tem, por exemplo, dentro do cristianismo, a Bíblia falando que Jesus é o único caminho, como que essa religião pode estar correta dizendo que Jesus é o único caminho, enquanto outras religiões que dizem que existem outros caminhos também estão corretas e todas ao mesmo tempo? Isso é ilógico. Para uma coisa ser verdadeira, outra coisa necessariamente precisa ser falsa. Porque não tem como duas coisas que provam pontos opostos estarem simultaneamente corretas. E isso, embora seja muito simples, isso já começa dando um boom na nossa cabeça. Porque ele vai começar a mostrar pra gente que todos nós temos algum conjunto de crenças, né? E que esses conjuntos de crenças, essas coisas que nós acreditamos, não necessariamente nós escolhemos essas coisas através da lógica. Muitas dessas crenças que nós temos foram incutidas dentro de nós quando nós ainda não tínhamos capacidade, né, cognitiva para conseguir decidir por nós mesmos quais caminhos seriam melhores. Vou dar o meu próprio exemplo. Hoje eu sou cristão porque um dia eu nasci e minha mãe era cristã, me conduziu dentro de uma igreja cristã, e quando eu percebi eu já ia na igreja. É claro que depois de velho, depois que eu tinha o meu próprio pensamento, eu coloquei a minha fé à prova e hoje eu sou cristão porque eu decidi ser cristão. Mas algo que ele vai trazer aqui é que muitas pessoas não têm a coragem de colocar as suas crenças à prova das evidências, né, provar as suas crenças dentro de questões lógicas, filosóficas, históricas e até mesmo científicas. Porque as pessoas têm medo de terem perdido todo o seu tempo acreditando em coisas que não são verdadeiras. Então acaba sendo muito mais prático eu continuar acreditando em algo que já vai me trazer ali uma certa espécie de conforto, do que eu colocar todas as minhas crenças à prova e correr o risco de ter gastado boa parte da minha vida acreditando em coisas falsas. Então é preciso ter muita coragem para submeter as nossas crenças. Gente, entenda que eu não estou falando só de religião. Estou falando das nossas crenças de vida mesmo, aquilo que nós acreditamos. E submeter tudo isso ao teste das evidências. E aqui ele começa mostrando também pra gente que todas as coisas que nós acreditamos, os enigmas e as respostas que a humanidade busca responder, elas derivam de um mesmo ponto de partida: a inexistência ou a inexistência de Deus. Dependendo do que eu acredito em relação a isso, tudo pode fazer sentido ou não para mim em relação às outras áreas da minha vida. Por que que eu existo? Para que eu sirvo? Qual que é o meu propósito? Qual vai ser o meu futuro? Existe vida após aqui? Tudo isso vai depender primordialmente dessa primeira pergunta: Deus existe ou Deus não existe? Uma vez que provado esse ponto inicial de que existe uma verdade e que não tem como todas as coisas serem verdadeiras, ou seja, ou eu estou seguindo uma verdade ou eu estou seguindo uma mentira, ele começa a nichar os assuntos e ele vai logo de cara para as questões científicas, né? Então ele vai utilizar bastante o argumento cosmológico para trazer a quantidade de evidências que nós temos que apontam para a existência de um Deus. Então, se a gente consegue entender que não existe um projeto, não existe uma arquitetura sem um arquiteto por detrás, né? A gente nunca viu uma praça se construir sozinha. A gente nunca viu um edifício ou uma edificação se construir sozinho sem a mão de obra, sem a cabeça pensante de alguém por detrás disso. Ele vai mostrar o quão difícil é para nós termos que engolir goela abaixo esse argumento de que a maior arquitetura, o maior projeto arquitetônico de todos, que é o universo e que é absolutamente complexo, ele não teve um arquiteto por detrás. Ele sim foi um fruto do acaso. É claro que ele não ia deixar de entrar na teoria do Big Bang e ele vai mostrar pra gente o quão ilógica essa teoria é e o quanto que é necessário que as pessoas que acreditam de fato na teoria do Big Bang
façam ali uma espécie de malabarismo para fazer com que as coisas se encaixem, porque qualquer um que vê isso assim, despido, né, de outras ideologias, qualquer pessoa que sem ter ideia nenhuma de mundo, mas tendo uma cabeça pensante, é exposta a uma teoria como essa, vai pensar logo de cara que maluquice. Então quer dizer que do nada uma explosão causou tudo. Nunca mais isso se replicou na vida, porque nenhuma outra explosão criou absolutamente mais nada, mas o universo, simplesmente a maior criação de todas, foi criada por um acaso. E aí ele começa a entrar nas nuances, nas minúcias e mostrar pra gente a complexidade da criação, né? A complexidade da criatura, até mesmo nossa, né? Todas as células e moléculas. Enfim, eu não fiquei me agarrando aqui aos termos técnicos, porque eu definitivamente não sou dessa área. Isso aqui é uma resenha que eu quero de modo geral expor para vocês sobre quais assuntos ele trata, mas eu acho muito interessante ler todos esses argumentos aqui, né? Os caras, eles sabem como trazer ciência dentro de um livro sem ficar algo maçante, né? Talvez para aqueles que já têm um costume maior em ler coisas científicas vão se identificar melhor com essas partes, mas aqueles que, assim como eu, não são dessa área vão conseguir entender aqui, a grosso modo, quais foram os argumentos que ele utiliza. Ele perde um bom tempo mostrando pra gente o argumento da moral, né? Porque a moral é uma das coisas que é mais relativizadas por aí. E se não existe uma moral absoluta, se não existe algo do qual todo ser humano pode partir em cima disso, o que define o que é certo e o que é errado? E aqui ele começa a ter um capítulo que se chama Madre Teresa versus Hitler. E ele vai começar, bom, se tudo depende do ponto de vista e tudo é uma questão de gosto e de estilo, então o que Hitler fez, dependendo do ponto de vista, é correto? É isso que vocês estão querendo me provar? Então torturar bebês, por exemplo, pode ser correto dependendo da moral da pessoa? Isso pode ser aprovado? Então, o que é definido como um crime moral e o que é definido apenas como a minha opinião? Existe uma régua maior, algo que está acima de todos, que define algo em comum em relação à moral, algo do qual nós todos podemos partir de um mesmo lugar? E aqui ele começa a falar que se Deus não existe, então o que Hitler fez foi simplesmente uma questão de opinião. Ele começa a trazer vários argumentos para justificar que a moral que nós, enquanto seres humanos, herdamos e que seguimos, primordialmente foi uma moral estabelecida por alguém que não faz parte desse plano que nós vivemos, alguém que não está na mesma categoria que nós, mas sim alguém que se encontra numa categoria maior de criador, aquele que criou a moral e deixou para nós. E aqui ele também já começa um pouco dos seus argumentos em relação à veracidade da Bíblia, né, que é, querendo ou não, a Bíblia traz toda essa gama de moral que nós hoje podemos seguir. E um norte para nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, graças a Deus nós podemos ter esse norte. E então ele vai gastar um bom tempo aqui também em relação a debatendo filosoficamente a questão da moral. Que vai ter um capítulo todo chamado Milagres, Sinais de Deus ou Enganação, em que ele vai expor pra gente então todo esse debate em relação às coisas sobrenaturais que de fato acontecem e como que isso pode ser enxergado dentro da fé de que existe uma divindade, de que existe um Deus, e como que isso pode ser enxergado então se Deus não existe. Então coisas aleatórias acontecem para algumas pessoas, coisas que não podem ser explicadas logicamente, e depois ele vai gastar um bom tempo em vários capítulos provando ali, né, a veracidade da Bíblia. Então aqui tem possuímos testemunho antigo sobre Jesus, é o nome de um dos capítulos. Temos depoimentos de testemunhas oculares sobre Jesus, é outro dos capítulos. As 10 principais razões pelas quais sabemos que os autores do Novo Testamento disseram a verdade. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Quem é Jesus? Deus ou apenas um grande profeta da moral? O que Jesus ensinou sobre a Bíblia? E aqui ele vai trazendo vários argumentos que, volto a dizer, tirados de fora da Bíblia para justificar as coisas que estão dentro da Bíblia, mostrando para nós que a gente conseguiria ter até mesmo um certo tipo de conhecimento sobre Deus, mesmo se nós não tivéssemos a Bíblia, a palavra de Deus para nós. E isso vai de acordo com o próprio versículo que está escrito na Bíblia, em que Paulo fala que por meio dos atributos invisíveis de Deus, nós já tivemos ele revelado a nós. Não é assim o versículo?
em que Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus puderam ser revelados para toda a humanidade por conta da criação. É um livro muito interessante, definitivamente vai fazer parte da minha cabeceira. É um livro daqueles que eu acho que vale a pena você consultar capítulos separados, conforme forem surgindo dúvidas ou surgindo ocasiões em que você precisa argumentar ou embasar sua fé. Eu acho sempre muito interessante a gente ler livros como esse. E eu queria desafiar você que não sabe o que você pensa, ou que até mesmo sabe o que você pensa, mas a ler um livro como esse e terminá-lo, mantendo a sua opinião ou não. Eu acho muito interessante ver a visão de outras pessoas acerca de obras como essa. Eu gostaria de deixar então aqui a minha recomendação e dizer que não tenho fé suficiente para ser um ateu é sim digno da minha cabeceira e da sua. Estou ansioso por saber sua opinião sobre o livro, sobre o assunto. Espero que vocês saibam que aqui no nosso canal vocês têm um canal, um local, né, em que você pode debater, em que você pode deixar as suas opiniões, sejam elas quais forem. Então não deixe de comentar, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de dar um like, que ajuda bastante a gente aqui a continuar da manutenção num canal literário como esse. Grande abraço para todos e até a próxima!